Amós 8, né, de 4 a 7, o profeta Amós era um homem do povo. Ele era um homem simples, ele era um boiadeiro, era um homem que tocava o gado. E ele, nesse texto, ele está dizendo que Deus não aceita a pessoa que rouba e que se aproveita dos pobres. Falando, quem engana, quem está fazendo isso contra o pobre, também Deus vai ficar indignado contra ele. Deus não vai ter ele por inocente. Esse é o texto de Amós, né? O texto de 1 Timóteo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, de 1 a 7, que nós lemos, ele é um texto que ele fala que nós devemos orar pelas autoridades. Isso daqui, eu acho que é uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade em fazer. Porque se o presidente, vamos falar do presidente, que costuma ser mais polêmico. Se o presidente é um presidente que eu gosto, eu oro por ele. Se é um presidente que eu não gosto, eu não oro por ele. Mas aqui ele fala que devemos orar por todos. Porque o desejo de Deus é que ninguém se perca. Ele gostaria que todos se salvassem. O desejo de Deus é que todos se salvem. Não é isso que está no texto que lemos? Então, o nosso dever é orar por todos. E por último, o texto dessa noite, que vai ser o motivo da nossa meditação, que é Lucas 16, de 1 a 13, que é a parábola do mordomo infiel. Essa é uma parábola difícil. Ela é uma parábola difícil porque aparentemente parece que está se falando que ele fez uma coisa boa, não é isso? Que a gente leu, né? Que ele foi elogiado por Deus, por Jesus Cristo. E quando a gente lê esse texto, muitas vezes a gente não entende. Mas a gente precisa entender como é que funcionava isso. Os fazendeiros, os grandes fazendeiros, eles não arrendavam terra? Arrendavam, né? Então eu tenho, olha, tenho essa terra, eu estou cultivando aqui, mas essa parte aqui está vazia. Aí ele arrendava. E a pessoa que arrendava tinha que pagar pelo arrendamento. Não é isso? É mais ou menos isso que acontecia na época de Jesus. Os muito ricos, que tinham muitas terras, o que eles faziam? Falavam assim, olha, você vai administrar a minha terra. Você vai cuidar dessa terra. Então ele tinha que olhar pelos servos, olhar pelos animais, pela colheita, por tudo. E ele tinha o direito, né, já que ele era o administrador, de, por exemplo, emprestar, vender, comprar, tudo em nome do seu senhor. Só que, hoje em dia, quando você contrata um administrador, você contrata por um salário, né? Naquela época não tinha salário. O administrador recebia em cima da administração dele. Vamos dizer o seguinte, como se fosse assim, um pouco do lucro era dele. Só que tinha administrador que exagerava nessa questão de receber os lucros. Ele pedia, então, olha, eu estou emprestando para você 100 quicoros de trigo, né? 100, é a medida deles, né? Aqueles nomes, a gente nem sabe direito quanto que era isso realmente. Mas era muita coisa. Eu emprestei. Aí eu cobrava de você o dobro. Um absurdo, né? Cobrar o dobro. Olha, quando você for me pagar, você vai me pagar o dobro. E era o que esse administrador fazia. Ele cobrava demais. E aí foram falar para o senhor lá, falar, olha, esse seu administrador está roubando. Está cobrando demais, ele está roubando.
O que ele fez? Chamou o administrador e falou, ó, você não vai mais administrar minha terra. Eu não vou mais administrar essa terra. E agora? O que eu vou fazer? Ser trabalhador no campo, eu não consigo. Não tenho mais saúde, já estou mais velho, não aguento mais isso. Pedir esmola? Puxa, mas aqui todo mundo me conhece, eu era uma pessoa importante. E agora eu vou pedir esmola? Não dá também, eu tenho vergonha disso. E agora? O que eu vou fazer? Ninguém vai querer me contratar para administrar porque sabe que eu enfiei a faca em todo mundo. Então, ele chamou as pessoas que deviam para o seu senhor, falou assim, olha, quanto você está devendo? 100. Esse 100, 50 era do senhor e 50 era dele. Ele estava cobrando a mais. Então ele falou assim, não, então vamos tirar. Abaixa aí. Põe só 50. Vou pagar só o que você deve para o meu senhor. A minha parte, eu estou perdoando. Chamou o outro e falou, quanto você deve? 100 também? Põe 80. Que é o que você está devendo para o meu senhor. A minha parte eu vou te perdoar, que são os 20. Aí, aqui a Bíblia nos diz que o senhor ficou sabendo e falou, olha, ele foi inteligente, né? Quer dizer, ele foi esperto, ele abriu mão da sua iniquidade. É mais ou menos como aconteceu com Zaqueu. Vocês lembram que Zaqueu, quando Jesus falou, olha, eu vou na sua casa, que Zaqueu respondeu para ele, falou assim, olha, se eu roubei alguém, eu vou devolver. E se eu enganei, eu vou devolver 4 vezes mais. Vou dar com juros, vou pagar conforme a lei. Né? Quer dizer, é a ideia da restituição, de você sair do que está errado e ir e fazer o que é certo. Então, a primeira coisa que a gente entende nesse texto é que o que foi elogiado nesse homem foi a prudência. Ele foi prudente. Não podemos pensar que o fato que nós confiamos em Deus, que temos as nossas vidas em Deus, mas que também nós não devemos cuidar da nossa vida. Nós temos que ser prudentes. Jesus Cristo, até uma vez com seus discípulos, falou, olha, sede prudentes, simples, como as pombas, mas espertos como as serpentes. Quer dizer, não é uma coisa que a gente assim pode fechar os olhos. Né? Precisamos estar com a nossa vida sempre fazendo as coisas da melhor maneira possível. Um outro texto que ele fala, ele diz assim, quando você vai construir, você primeiro faz um cálculo. Se com o que você tem, você consegue construir. Porque senão, você vai parar no meio da construção e todo mundo vai rir da sua cara, porque fala, olha, começou a construir e não conseguiu terminar. Não teve dinheiro para terminar. Quer dizer, teve os olhos muito grandes, né? Quis construir uma coisa muito grande e não tinha dinheiro para fazer aquilo. Então, a coisa que nós temos aqui, no primeiro momento, é que o administrador é elogiado por ele ser prudente, por ele ter uma atitude que faz com que ele perceba o erro e corrija. Meus irmãos, o que acontece conosco, muitas vezes, é que nós, apesar de convertidos, queremos mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Corremos mais as coisas do mundo do que corremos atrás de honrar, glorificar o nosso Deus. Isso não é prudente. Nós que conhecemos Deus, que Deus está em nossa vida, que Ele atua em nossa vida, que conhecemos o seu poder, sabemos que devemos andar no caminho dele para que tudo nos corra bem.
corra bem quando? Depois que eu morrer? Não, que eu corra bem já nessa vida. Deus tem bênçãos para esta vida, desde que eu ande e obedeça a sua palavra. A segunda coisa que ele foi elogiado é pela sua diligência. Diligência quer dizer aquilo que você faz rápido, né? Que você não deixa para depois. É aquilo que você procura resolver logo. Então, se te oferecem uma coisa para fazer, você vai e faz. É diferente daquelas pessoas que ficam adiando, né? Amanhã eu faço e não faz nunca. Então, a pessoa diligente é aquela que vê o problema e já vai e resolve. Não precisa esperar ficar alguém mandando, não precisa esperar ficar alguém falando. Ele viu, olha, isso aqui está faltando um paninho aqui. A dona Esther falou hoje para ele, eu tenho um paninho em casa, eu tenho uma farinha, eu vou levar para a igreja, eu vou levar na igreja. Não precisa esperar que alguém fale, você não tem um paninho? Não, a pessoa vai e faz. Eu falei do seu França aquela hora, porque ele fazia isso, né? Ele lá tinha um negócio para consertar, quando a gente via no domingo já estava consertado. É assim, a diligência é isso. Vocês observem que o mordomo, o administrador, quando ele percebeu que as coisas, que os erros dele, Deus tinha visto, né? Que o rico, aqui a pessoa, o dono da terra, representa Deus, né? Quando ele falou, puxa, meus erros, né? Eu preciso corrigir os meus erros. Eu preciso mudar de vida. Mudar de vida. Isso é o que nós chamamos de conversão. Eu não posso deixar para amanhã. Não posso deixar minha vida com Deus para amanhã. Eu preciso mudar hoje. Eu preciso aceitar Jesus Cristo hoje. Eu preciso fazer a vontade de Deus hoje. Eu preciso pregar o Evangelho hoje. Não é deixar para amanhã. Não é deixar para quando eu me aposentar, quando eu ficar mais velho, quando eu tiver minha casa, quando eu tiver meu dinheiro, quando eu tiver... Não, é hoje. Deus nos chama hoje para servi-lo. Isso é ser diligente. Mas eu não sei em que eu posso servi-lo. Então, é aí que vem a prudência, né? O que eu posso servir? Eu vou olhar as coisas que eu posso fazer para Deus. O que eu posso fazer? Então eu faço. Ele não está pedindo que a gente faça sacrifícios, como fazia no Antigo Testamento. Olha, leva o boi, leva o cordeiro. Mas ele quer que nós ofereçamos a nossa vida. É esse o sacrifício que ele pede. Que a nossa vida esteja no altar de Deus. Não é, meus irmãos, difícil de se entender isso. Tá? Por quê? Porque como que Jesus encerrou essa parábola? Como que ele encerrou? Ele encerrou dizendo que não se pode servir a dois senhores. Então ele estava falando de conversão aqui. Ele diz que a parte mais difícil da pessoa se converter é o bolso. Quer dizer, as pessoas querem servir a Deus e querem servir ao mundo. Não é possível servir a Deus e ao mundo. Não é possível, porque se você serve a Deus e ao mundo, ou você vai amar um e desprezar o outro, ou você vai ser diligente com um e tardio com o outro. Então, a lição do mordomo infiel é essa, que no momento que ele percebeu, que ele tomou consciência dos seus pecados, que ele tomou consciência dos seus erros, ele não pensou duas vezes. Ele abriu mão, ele preferiu perder os bens da terra, mas ganhar a admissão nos tabernáculos eternos. Não foi isso que Jesus falou? Não foi esse o pensamento de Jesus? Né? Granjeai amigos
com as riquezas desse mundo, para que eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Que Deus nos abençoe, minhas irmãs e meus irmãos, para compreendermos a parábola do mordomo infiel e entendermos o que Deus está pedindo de nós, como seus mordomos, como seus servos. Amém.